E aí, pessoal, Joesley Hammer aqui mais uma vez para mais um podcast e hoje com uma pessoa muito especial. O cara, ele é fantástico. Hoje eu tô aqui com Renan Furini. Tudo bem, Renan? Boa tarde, tudo bem, Joesley? Como é que tá? Show de bola, tudo ótimo, graças a Deus. Então, Renan, é uma honra ter você aqui com a gente hoje, tá? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, prazer é todo meu estar aqui. Tô curtindo demais. Só passou fera aqui, né? Vários amigos, inclusive. Exatamente. Tô curtindo demais. Fico muito feliz. Muito obrigado por me convidar para estar aqui com vocês hoje. Que bom. A gente que fica feliz com a oportunidade de ter aqui essa conversa, esse bate-papo com você. Top. Beleza? Bom, Renan, eu sei que você é especialista aí num monte de coisas, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre network, sobre empreendedorismo, né? Depois você vai me falar um pouquinho aí das empresas que você tem, no caso. Renan, me fala o seguinte, cara, me conta um pouquinho de você, da sua história, né? Como que você chegou até aqui hoje, como empresário, 2 empresas, né? Uma família gigante aí. Conta um pouquinho de você aí, vai lá. Bacana. Então, vamos lá. Eu sou o Renan Furini, sou casado, fazem 10 anos, tenho 38 anos, tenho 5 filhos, sou natural de Orlândia, né? Quem não conhece, Orlândia é pertinho daqui de Franca, então... nasci, me criei lá, casei, fiquei em Orlândia ainda um ano como casado e depois, né, a vida nos trouxe para cá. Minha esposa é professora, passou num concurso para cá e viemos para cá. Eu, zerado, né, abandonei tudo para lá e vim com a patroa para cá e estamos aqui já fazem 8 anos aqui em Franca já. Legal, 8 anos já. Isso. Show de bola. Renan, me fala o seguinte, você veio para cá com ela e você começou aqui. Né? Aqui você começou do zero praticamente. Cara, eu cheguei aqui em Franca do nada, né? E minha esposa já tinha o trabalho dela e eu fui começar do zero. Então aqui, o primeiro trabalho que eu tive aqui em Franca foi na empresa Ferracini, uma baita de uma empresa. E pegando o contexto um pouquinho do network que a gente vai falar, como foi importante para mim conhecer a Ferracini. Porque imagina eu, vindo... Sabe o que é chegar num local? A Ferracini tem 600 pessoas. Sabe o que é chegar num local com 600 pessoas, olhar para o lado, não conhecer ninguém. Essa foi a experiência que eu tive. Então, imagina, foi desesperador para mim. Só que foi muito também renovador, né? Então, eu falo que ali na Ferracini é uma grande empresa, e me ajudou muito. Sobretudo porque tinha gente. Eu gosto de gente. Eu gosto de pessoas. Legal. E pela quantidade de pessoas que tinha ali, eu fiz muitas amizades. E tem grandes amizades até hoje lá. Já saí da Ferracini, já fazem 4 anos que eu saí de lá, 5 anos da Ferracini. Enfim, mas lá foi uma porta para mim, porque me conectou com muitas pessoas. Legal. Então, para quem estava chegando numa cidade sem conhecer ninguém, aquilo ali foi, para mim, extremamente importante. E me conectou com muitas pessoas e isso me ajudou futuramente depois. Foi o que me ajudou bastante, cara. Show de bola. Legal, você falou um negócio aí legal, né? Porque, como a gente está falando aqui, né, sobre network, sobre empreendedorismo, né? E uma característica do empreendedor é fazer as coisas acontecerem, né? Independente de onde ele esteja, né? E essa questão de você sair de um lugar onde você já tinha uma vida ali mais ou menos organizada, né? Correndo, e sair para uma cidade onde, teoricamente, você não conhecia ninguém, não tinha contatos, né? E começar do zero, eu acho que acaba sendo assim, é uma realidade de todo empreendedor, independente de onde ele esteja, né? É uma característica que faz as coisas acontecerem, né? Porque não adianta, assim, o medo ele tem, o medo ele tá ali o tempo todo, né? Não fala que a gente não tem medo, o medo ele tem, né? Insegurança de saber se vai ser ou não. Mas eu acho que a realidade de você encarar um desafio, independente de seja qual for, né? Mas de estar numa cidade onde você não conhece ninguém, e ir atrás, fazer ele acontecer, eu acho que é muito legal isso, né? E faz parte da vida de todo empreendedor, né? É uma característica que ela não tem como fugir dela, né? Se você não fizer isso, não acontece. Se você não vem para Franca, você não estaria onde você está hoje, né? De repente poderia estar em outra situação, mas a realidade seria possivelmente diferente, né? E aí você foi para Ferracini e tal, começou a trabalhar lá, começou a conhecer pessoas, né? Você ficou lá, o quê? 3 anos, né? Você falou mais ou menos? 3 anos, quase 3 anos fiquei lá. E depois você saiu de lá, você já saiu, começou a empreender? Não, Joés, aí pegando um gancho que você falou, isso é muito importante, né? Porque estar em Franca foi um desafio muito grande, né? Começar do zero, na verdade, né? Então, mas por um lado foi bom, foi difícil. Legal.
não vou mentir, foi muito difícil. Mudar de cidade, de trabalho, de casa, em vários contextos. Mas foi bom, foi desafiador, né? E eu falo que é sempre bom, né? A gente, quando tem alguns desafios, ficar muito parado, sair do comodismo. Então, estar em Franca foi uma situação que me tirou totalmente do meu comodismo. E eu tive que correr atrás, e estou correndo atrás até hoje, né? Legal. Mas na Ferracini, eu fiquei durante 3 anos, praticamente, saí naqueles cortes que tiveram lá de várias pessoas. E depois não, né? Fui ainda trabalhar, depois de um tempo, eu saí da Ferracini, aí eu comecei a ingressar, né, por ocasião, comecei a ingressar naquilo que eu não imaginava para mim, né? Hoje eu trabalho na área financeira e quando eu saí da Ferracini, começou a se apresentar algumas ocasiões de trabalho nesse contexto. Então, da Ferracini, fui trabalhar numa operadora de consignado, né? Uma empresa que tinha uma parceria muito concreta, muito grande com o Banco Santander. E ali eu fui ser operador de negócio de venda de consignado. E, para minha surpresa, né? Eu queria falar uma coisa. A venda está comigo, né? Eu sou vendedor. E isso não é um problema para mim. Por muito tempo eu falei, cara, eu sou vendedor. Cara, e a gente vende todo dia, toda hora, todo momento a gente vende, né? Vende ideia, vende situações, vende oportunidades, vende ideias. Se vende, né? Exatamente. Eu vendo desde os 11 anos de idade, né? Meu pai vai saber, né? Legal. Lá na estufinha de casa, naquela alface que ele plantava, eu com 11 anos saía, vendia alface na vizinhança inteira. Então, tá comigo a venda, né? Legal. Eu gosto disso. E quando eu saí da Ferracini, já tendo esse contato com as pessoas, fui trabalhar como operador de negócios. E sabe o que eu fazia? Eu tinha que visitar grandes estabelecimentos de funcionários públicos. Show. Mais uma vez, ligado com pessoas. Então, eu fazia muitas ações para vender empréstimo consignado, aonde? Batalhões de polícia, corpo de bombeiro, escola, fórum. Ou seja, eu estava sempre ligado com pessoas, né? Legal. E foi uma experiência muito bacana esse trabalho, porque foi aí que começou a despertar um pouco essa área financeira, né? Um contexto ainda, né, que seja venda de consignado e tal. Mas foi muito bacana, muito bacana. O maior aprendizado que eu tiro de todo esse trabalho foi o quê? As pessoas. Conheci muita gente. Ferracini top, conheci um mundaréu de gente. Quando eu saí para fazer esse trabalho, eu comecei a andar dentro de Franca. Então, pensa, olha a minha trajetória. Chego em Franca, desconhecido, não conheço ninguém, vou para uma grande empresa de Franca, onde tem muitas pessoas, e de repente eu vou para trabalhar em um local onde eu tenho que me movimentar, andar para Franca inteira. Então, eu visitava todas as escolas de Franca, visitava os batalhões de polícia, fazia ações. Sabe ali de frente do Santander, na praça? Sim. Montava tenda, ali quase não passa gente, né? Então, eu ficava ali. Eu com uma equipe, eu comecei como operador de negócios, depois, com o tempo, eu fui promovido a ser supervisor de consignado. Mas, para minha eu achei que eu lidava muito bem na área de supervisão, que eu fazia uma gestão de pessoas. Sim. Foi onde eu descobri que eu tinha mais facilidade de estar a campo, de falar com as pessoas do que apenas ficar olhando, que gerenciando. Gerenciando as pessoas. Legal. Né? Mas foi fantástico também essa experiência ali dentro dessa empresa de consignado. Show de bola. Ô, Renan, eu não sei se você ouviu aí, mas eu acho que tá vindo um cafezinho aí, tá? Rapaz, eu ouvi, Vamos senti o cheiro, viu? Ver se chega. Ver se chega esse café. O cheiro tá demais. Eu tô aguardando. A boca até salivou aqui agora. Ó. Vamos ver. Tô aqui na água também, vamos ver. Ver se esse café vem. Ô, Renan, mas muito legal, cara. Você colocou umas questões legais aí, né? A questão da venda, né? Eu falo que realmente você vende tudo, né? Hoje tudo é venda, né? Eu falo que na questão da conquista, quando você está querendo conquistar uma pessoa ali e tal, você está vendendo, você está se vendendo, né? Você está mostrando os seus recursos, mostrando o que você pode fazer, o que você não pode. Então, de uma forma ou de outra, você está vendendo o tempo inteiro. Igual você falou, você está vendendo uma ideia, você está vendendo um conceito, você está vendendo uma imagem, você está vendendo uma personalidade ou um produto. Então, a gente é um produto, né? A gente acaba sendo um produto. Então, acho que a venda, ela precisa estar o tempo todo, no DNA de todo mundo, né? Porque às vezes as pessoas têm um receio de, não gosto de vender, mas porque as pessoas elas não percebem que elas estão vendendo. Então, quando você não está vendendo conscientemente, muitas vezes você está fugindo,
né, desse contexto de fugir da venda, você está se excluindo de situações, né? Quando você não quer aparecer, não gosta de falar e tal, não gosta de aparecer, na verdade, você está se excluindo, né, de um contexto. Então, isso é muito legal. E a questão de você falar aí de se perceber, né, num lugar de contextualizar ali, tipo, atrás da mesa, ficar atrás da mesa só comandando, né? E de estar em campo, trabalhando no corpo a corpo ali com as pessoas, né? Então, acho que isso é muito legal. As duas situações, eu acho que tem o seu valor, quem está atrás da mesa, direcionando ali, criando estratégias, tem, mas, igual você falou, a questão da pessoa, de você estar com pessoas, não tem jeito, né? Se não tiver no corpo a corpo ali, principalmente para estar vendendo, para estar fazendo acontecer, dificilmente ela vai acontecer, né? Então, acho que é muito legal esse contexto aí de ir por corpo a corpo e você, na sua trajetória, né, essa experiência que vai te fazendo crescer, né? Se perceber nessa trajetória aí de contextos diferentes, né? Onde você se vê crescendo, evoluindo, né? E cada vez expandindo, né? Mais, né? Então, isso é muito legal. E aí, depois, você estava lá vendendo, trabalhando com a equipe, corpo a corpo lá, e aí? Me conta. E é bacana, né? Tá sendo muito bacana, cara, falar sobre isso aqui. Show. Porque, na verdade, eu tô falando sobre a minha história. Legal, né? é isso aí. Isso é muito profundo para mim. Tá mexendo comigo de uma maneira que eu não achei que ia mexer, porque é a minha trajetória, né? Exato. Eu sou forasteiro aqui. Sim. Eu não sou francano, né? Sim. Então, é muito bacana hoje ver o que Deus tem me proporcionado conseguir, né? Ao longo dessa trajetória. Então, eu estou fazendo esse desenho agora aqui e é bacana que eu fui vendo essa evolução também, porque depois eu recebi uma proposta de uma outra empresa. Show. Também no ramo financeiro, né? Legal. Uma factory que me convidou para trabalhar. Foi uma proposta onde eu fui ser o comercial da empresa, né? Uma factory, inclusive, grande, tem algumas filiais espalhadas pelo Brasil. Uhum. E eu tive essa oportunidade de ser o representante comercial dessa empresa. Legal. E mais uma vez, o que eu tinha que fazer? Vender. Né? Ter contato com as pessoas. E um outro público, perceba, eu fui me conectando com pessoas, e um determinado público, porque aquele trabalho me pedia, depois o meu outro trabalho me pediu para me conectar com outras pessoas. E nessa fé também foi muito importante, foi quando eu comecei a trabalhar com empresários, cara. Então, antes eu trabalhava, né, me conectando com pessoas, mas com funcionários públicos, tá, para vender o que eu precisava. E quando eu comecei a trabalhar com a Factory, eu comecei a me conectar com empresários. Legal. E foi aí que foi começando a despertar em mim alguns desejos. Primeiro, ver a vida do empresário como é, né? Então, eu só falava com empresários, na verdade, né? Toda a oferta que a gente fazia. E eu tenho consciência que eu ajudei muitos empresários com o trabalho da Factory. Legal. Uma Factory séria, né? Eu tenho essa consciência. Eu ajudei muitas empresas, de verdade, muitos empresários. Eu vou dar um pit stop aqui porque eu senti o cheiro, senti o bichão chegando agora, hein? Que isso, hein? Opa, maravilha. Olha. Esse pode ser seu, Wesley. Esse não, depois aí pra você, né? Esse é meu? Ué. Que o meu isso, tá vindo hein? aí, ó. Rapaz, Eu deixo você com isso aí. O cheiro tá top. Eu só fiquei na curiosidade, o que é isso aqui? Ah, é açúcar? Você gosta com açúcar ou sem açúcar, Wesley? Café bom é sem açúcar. Bom. Ó, E eu gosto de um açúcarzinho, hein? E vou colocar aqui. Você gosta, cara? Eu não. Aqui, ó. O meu negócio é cafezinho, né? Rapaz. Café terreiro esse aqui, cara? É do bom? Do bom. Que isso, show hein? de bola, ó. Ah. Pessoal, bom, cafezinho aí. É só pra passar vontade de vocês, tá? Rapaz, esse podcast tá saindo melhor do que encomenda, velho. Tem salgado chegando também, não? Não, café bom é café bom, né? Que isso, velho. Café terreiro. Top. Show de bola. Muito bom. Então, Wesley, e essa evolução eu fui percebendo, mas o que eu queria chegar no ponto é que quando eu comecei a trabalhar com essa empresa, com a Factory, eu fui tendo contato com empresários. Legal. E aí foi me despertando algumas situações, né? Vendo a vida do empresário, e eu comecei a perguntar, por que não? Né? Quando será? Né? Ter o meu negócio... Porque aquilo foi despertando. Você vai trabalhando naquele convívio, naquele meio, e você começa a ver algumas situações, né? Só que antes de chegar nessa parte de empreender ainda, eu queria falar um pouquinho sobre esse network, porque para mim,
tem uma importância muito grande, cara. Porque hoje se fala muito de network. O que é um network, na verdade? Né? Todo mundo fala, network. E hoje eu tenho convicção. Network salva empresas, né? O relacionamento. Sim. Mas, afinal de contas, o que é o network, cara? Então, eu falo com muitas pessoas que falam assim, olha, eu tenho uma carteira de contatos gigante. Cara, de nada serve. Network não é isso, cara. Se essa carteira de contatos não serve para você se conectar com eles, não serve de nada. O network é quando você consegue se conectar com as pessoas. E essa conexão gera negócios, gera resultados. Senão se torna uma carteira de lead só. Entendeu? Exato. Então, eu aprendi isso muito trabalhando agora, em todo esse tempo trabalhando com pessoas, que de nada serve eu ter contatos. É sempre bom ter contato, né? Eu conheço muita gente, né? Minha esposa brinca comigo que eu estou em Franca há pouco tempo e eu conheço muito mais gente que ela. E não duvido, né? Porque eu me conectei com muitas pessoas mesmo. Mas essa é a palavra. Eu me conectei com as pessoas. E essas pessoas, isso é network. Porque essas pessoas me ajudaram a fazer negócios. Eu ajudei as pessoas a fazerem negócios. Legal. As pessoas me ajudaram a fazer. Então, esse network foi fundamental para mim, sobretudo nessa última empresa que eu estive. E foi através de um networking que eu recebi uma proposta para começar a ter o meu negócio. Né? Legal. Que é uma grande empresa de Franca. Para aproveitar e dar um salve para Tarcísio, Selma e Flávia, lá no Teorema Tríplice Valor. Foi quem me deram uma oportunidade para poder ser sócio deles, ter o meu negócio. E ali, cara, foi um aprendizado. Uma empresa fantástica. O Teorema Tríplice Valor é uma empresa fodástica. Posso falar assim? Pode falar, pode. Uma empresa fodástica, cara. Uma equipe sensacional, uma gestão sensacional. E eu sou muito feliz de ter feito parte daquela equipe. Aprendi muito, cara. Aprendi muito. Lá tive uma sociedade com o Tarcísio, um cara que tem uma visão operacional muito grande, de gestão. Salve, Tarcísio. Foi top, viu? E dali começou a startar, né, aquilo que são a minha empresa hoje também, sabe? Legal. Mas foi sensacional, cara. Show de bola. Você falou aí de network, né, de conexões, né? E realmente é isso aí. O network, a conexão, ela é muito importante, né? E eu vejo assim, as conexões, elas ajudam a gente a chegar até certos pontos, né? Até degraus, né? Então, você se conecta até certo ponto, depois você precisa se conectar com outras pessoas, se conectar com outras, para que você não ficar estagnado, né? Então, o network, eu acho que ele é necessário, né? Ele é importante, mas você precisa ter estratégia, né? Que eu acho que a gente faz isso inconscientemente, às vezes, né? Que você fala assim, né? Eu me conectei com o empresário, de repente você fala assim, bom, agora para eu gerar negócio com o empresário, eu preciso me conectar com outros empresários. Beleza. Só que agora, para o meu negócio crescer mais, eu preciso me conectar com empresários em outra categoria. E é sempre assim, eu não esqueço aquela frase que fala assim, que o que te ajudou a chegar até aqui, pode ser que não te ajude a chegar até lá. Né? Então, você vai até um certo ponto, beleza, sou grato por tudo que me ajudou a chegar até aqui. Agora, para eu chegar lá, né, ou para eu subir um degrau a mais, eu preciso ter outras conexões, outras situações. Nossa, e assim a gente vai evoluindo cada vez mais, né? Esse é um ponto muito bacana, cara. Eu já fiz parte de vários grupos de networking, faço ainda parte de vários grupos. E eu comecei a entender algumas situações que tem algumas coisas... Isso é importante que você falou, né? Sim. Até aqui foi 10, né? Mas Exato. ter esse discernimento de entender... Exatamente. De entender que, cara, de agora para diante eu preciso de algo mais, isso não é fácil. Porque eu comecei, Joesley, a fazer grandes negócios, né? E quando eu falo grandes negócios, não estou falando proporcionalmente em dinheiro. Sim. Eu falo grandes negócios com várias pessoas, porque tem muitos grupos de networking, tem vários, e cada um com seu potencial. Isso. Mas eu comecei a entender algumas coisas para mim, por exemplo, não posso me limitar. Exato. Isso é muito importante para mim. Porque eu entendi que grandes negócios, Wesley, se fazem fora da caixinha, cara. Sim. E às vezes você fica num comodismo na minha caixinha aqui. Isso é bom, né? Aqui eu tenho isso, aqui eu tenho isso, aqui eu tenho isso. E conforme eu fui vendo, Renan, eu tinha os meus negócios aqui, mas um pouco limitado. E eu senti que eu queria mais, que eu poderia mais. Legal. Né? E eu entendi, cara, e eu descobri que grandes negócios estavam fora das caixinhas de comunidade que eu tinha.
E como foi importante para mim fazer isso, cara? Show. E eu só consegui fazer isso me conectando com outras pessoas, escutando outras pessoas, aprendendo com outras pessoas, vendo negócio de outras pessoas fora de uma caixinha. Isso é show. E para mim, essa foi a minha experiência, né? E foi o que me possibilitou chegar hoje até as minhas 2 empresas. Então, assim, cara, eu sou a minha experiência, né? Eu gostaria de falar isso, né? Até puxando um gancho que nós vamos falar depois sobre empreender, eu não tenho nenhuma formação. Eu não tenho nenhuma formação. E hoje eu não vejo isso como um problema, né? Isso a gente fala um pouquinho depois como empreender, né? Mas eu não vejo nenhum problema nisso hoje. Mas o que me ajudou a chegar onde eu estou... mas Renan, onde você está? Nossa, você é um... Não, onde eu estou aqui, hoje falando de você, nas 2 empresas que eu tenho, que eu estou caminhando. Sim. O que me ajudou foi o network. Então, para mim, é muito forte isso, cara. Representa muito, né? Eu não sei, tem muitas pessoas que têm dificuldade em se conectar com as pessoas, tem pessoas que têm dificuldade em conversar com outras pessoas, se relacionar. E eu digo, você que está me escutando aqui, o network é tudo, né? Se relacionar com as pessoas, se conectar com as pessoas, isso pode levar você a estar em lugares que talvez você não tenha imaginado, porque foi isso que eu vivi. Legal. Eu consegui chegar em alguns lugares que eu jamais imaginei que ia chegar. É bem assim, exatamente isso, né? Você falou aí a questão, né, de zona de conforto, né, da empresa, do empresário, do empreendedor. O empreendedor não adianta. Empreendedorismo, ele está totalmente conectado. Não tem como o empreendedor não ter network, não ter conexões, né? E não tem como empreendedor ser confortável, né? Exatamente, não tem. Até eu estava fazendo um curso de vendas e ele fala assim, né? A empresa, ela está evoluindo ou ela está regredindo? Né? Ela só tem essas 2 situações. Ou ela está evoluindo ou ela está regredindo. Se ela está na zona de conforto, ela está o quê? Ela está regredindo. Né? Ela está estabilizada. Teoricamente, nunca está estabilizada. Está parada, né? E água parada apodrece. Então, não tem estabilidade. Ou você está evoluindo ou você está regredindo. Se você não está evoluindo, está regredindo. E para você evoluir, você precisa ter você precisa ter conexões. Né? A gente precisa estar mudando o tempo inteiro ali, evoluindo, se conectando com pessoas diferentes o tempo todo, né? E você falou essa questão que o network ele te leva a lugares inimagináveis e é realmente isso, né? Porque cada empresa, cada empreendedor ali, ela está lutando a sua luta, né? Tá ali correndo atrás do seu negócio e tal. Só que a gente não deixa de criar conexões que fortalecem, né? Igual você falou, você ajudou muitas empresas, muitos empresários e automaticamente muitos empresários também te ajudaram, né? E a gente é assim, né? Se a gente falasse aqui, a gente está falando de empreendedorismo e network empresarial, mas no pessoal é a mesma coisa, né? A gente antigamente, hoje nem tanto, mas antigamente quem é que não dependia de um vizinho do lado ou da frente, nem que for para uma xícara de açúcar ou para qualquer outra coisa, dar um apoio aqui, um apoio ali, né? É network, é conexão, né? Então a gente sempre necessita. O homem, hoje ele precisa disso para evoluir, né? A evolução ela surgiu de conexões, né? A evolução ela foi acontecendo conforme foram surgindo conexões. Um sabia fazer fogo, o outro sabia caçar, e ali foi se desenvolvendo. E é o que a gente tem hoje, né? Apesar do empreendedor, ele sempre imaginar que ele é multitarefas, né? Eu preciso fazer tudo. Mas em algum momento a gente vai falar, peraí, eu posso sim delegar, né? Focar no que é mais importante e ter outro, né? Que daqui a pouco você vai falar sobre isso, né? Que é uma das suas empresas, é exatamente sobre isso, né? Que você pode delegar, transferir tarefas para que você possa focar naquilo que é mais importante ou naquilo que você é melhor, né? E eu acho que o network, essa conexão, ela ajuda nesse contexto, né? De você ter uma visão que você não conseguia ter sozinho, né? Que você não consegue, às vezes, ou não conseguia perceber, que você falou fora da caixa, né? Porque dentro da caixa a gente tem uma visão. Aí, de repente, eu te conheço, a gente começa a conversar, você está fora da caixa ou você pode até estar em outra caixa, mas não é a minha. E a visão que você tem daquela outra caixa me permite pensar fora da minha caixa. E a minha visão da minha caixa também te permite pensar fora da sua. Que foi o que aconteceu comigo, né? Porque a minha base ali, eu vim das artes marciais, né? E dentro das artes marciais ali, eu me conectei com a parte terapêutica, filosófica ali, e comecei a trabalhar como terapeuta, massoterapeuta. E até então, minha cabeça era aquilo ali, né?
como professor de arte marcial, massoterapeuta e tal. E num belo dia, assim, eu dava aula numa academia e a dona da academia falou assim, vou vender a academia, você quer comprar? Eu falei, Opa, a oportunidade aí, ó. Né? É um sonho que eu tenho, né? Lógico que eu quero. Agora. Mais ou menos, só que eu não tenho dinheiro, tal. Não, eu parcelo, beleza. Então, fechou. Né? E eu me vi, de repente, assim, eu já tinha uma academia, e essa academia ela tinha musculação, tinha várias outras coisas. Eu falei, nossa, legal, e aí? Agora é fazer acontecer, né? Mas eu não tinha cabeça de empreendedor, de empresário, nem nada. Eu sabia dar aula. Então, o que eu fazia? Eu ia para a sala de aula, dar aula. Era isso que eu fazia. Gerenciamento, contas a pagar, o que é isso? Eu não sabia que existia essas coisas. Tô aqui para fazer, para trabalhar. Tô aqui para dar aula, era isso que eu fazia. E essa academia, nesse contexto, eu acho que a gente ficou, se eu não me engano, eram uns 2 anos e meio ali. Eu quebrei, literalmente fali. Depois eu tive que trabalhar mais 1 ano para pagar contas dessa academia. Mas eu falo que ali foi minha faculdade. Você falou assim, eu não tenho uma formação. Eu acho que a formação é todo esse contexto, né? A minha, eu falo que ali. Estudei várias outras coisas, mas eu falo que ali foi a minha formação. Como empreendedor, como empresário, de saber as limitações que eu não tinha, né? De reconhecer que eu não tinha conhecimento nenhum em empreender, né? Em gerir um negócio, porque eu sabia dar aula, a academia estava cheia, para mim eu falava assim, legal, tem aluno, né? Tem aluno, quer dizer, deve ter dinheiro, deve ter, porque eu mal sabia, lotada. Não, talvez né? tinha mesmo, né? Mas o problema não é o que entra. Exatamente, exatamente. Então chegou num ponto, falou, não dá mais, vamos vender o que tem para vender, vendi ela pela metade do preço que eu paguei, ainda fiquei pagando conta um tempo. Mas são essas percepções, né? E na época eu era muito focado, muito fechado na minha caixinha, então não tinha. Depois daí que eu comecei a despertar, né, para empreendedorismo, para outras questões, e que a mente foi se abrindo, eu saindo da caixa, né, que eu fui entendendo todo esse contexto, né? E eu acho que para a vida e saúde do empreendedor, ou saúde empresarial, ou saúde empreendedora, eu acho que faz todo sentido o network, né? Você ter conexões, buscar conexões se você não tem, igual você falou, né? Que às vezes a pessoa ela tem medo, ela tem vergonha, né? E do nada, eu vejo assim, o Brasil hoje ele é um polo de empreendedorismo, né? Outro dia eu estava conversando até com um parceiro, tal, falando, até foi numa live, a gente falava sobre negócios e tal, e ele é consultor empresarial e falava muito dessa questão do Brasil ter muitos empresários ou empreendedores, né? Porém, tem esse contexto, né, das empresas, muitas empresas fecharem antes do 5º ano, né? Mas por quê? Porque o Brasil ele tem o brasileiro ele tem esse sentido de quer ser dono do negócio, mas ele não tem a estratégia, o contexto ou a sabedoria de entender que o negócio não é só abrir o negócio e vou tocar, né? Tem toda uma questão estratégica ali, e uma Sim. delas é essa questão da venda, né, que você colocou aí, e do network, né? Que às vezes só o desejo, só o sonho, vou montar o meu negócio porque ou tá difícil de eu arrumar um emprego, ou eu acho que o meu patrão tá ganhando muito nas minhas costas, então agora eu vou tomar conta do meu negócio, né? Mas chega num ponto que foi o que eu fiz lá atrás na academia, né? Ah, beleza, é o meu sonho, então bora lá. Mas aí quando tinha toda uma questão que eu não sabia como lidar com aquilo, né? E na época também eu não tinha o network, conhecimento fora daquele contexto. Porque eu acho que é importante, Renan, que eu percebi da minha história, né? É você ter network, conexões, não só dentro do seu meio, mas conexões de ramos diferentes, né? De coisas assim. Porque senão você tem mais do mesmo. Né? Você acaba tendo mais do mesmo. O interessante não é só você ter mais do mesmo, né? Senão você fica ali, arroz com feijão. É o arroz com feijão, é um tempero diferente. Mas quando você começa, tem carne, tem salada. Peraí, isso é um outro contexto. Peraí, vamos tentar misturar e aí você consegue criar pratos, né? E eu acho que a empresa é isso. Quando você começa a perceber, igual você falou, eu comecei a ter relação ou contato com empresários, né, diferentes. E ali você começa a ter uma visão diferenciada. A cabeça muda. Exatamente. É uma chavinha que vira, né? Eu sou muito privilegiado, porque eu tenho 2 empresas totalmente distintas, né? Então, eu tenho contato com um público X e a outra empresa, que depois nós vamos falar um pouquinho, completamente diferente. Então, pegando no gancho que você falou, eu estou sempre conectado com pessoas de todos os tipos. Então, hoje eu me sinto muito feliz e realizado,
porque eu consigo levar os trabalhos das minhas empresas, né, na sua efetividade de trabalhar com sonhos e trabalhar com as empresas em si, ajudando as empresas. Então, cara, isso é sensacional. Eu me sinto muito feliz hoje. E engraçado, olha, nós estamos aqui hoje. Nos conhecemos aonde? Lá atrás, num grupo. Exatamente. Né? E estamos aqui hoje. Aqui, você hoje com o teu podcast, nós falando. Cara, isso é sensacional, né? Aí comecei a lembrar agora. Eu tenho um cliente de uma empresa que eu vou falar agora já. Eu conheci ele lá atrás. Ele era um PM, hoje é ex-PM. Então, eu visitei ele, é um capitão, inclusive. Visitei ele e ele depois se aposentou. Abriu a empresa dele e, nesse decorrer do tempo, hoje ele é meu cliente. Olha que legal. Tá vendo? Como que essas conexões são bacanas, cara. E isso, cara, isso é sensacional, né? Exato. Eu tenho da Factor também, que eu conheci uma empresa onde nós pudemos ajudá-los naquela situação. Hoje são meus clientes. E é minha cliente até hoje. Sabe, isso não tem preço, cara. Não tem. São conexões que vai fazendo. Você tocou num ponto, por exemplo, falando um pouquinho, posso falar da minha empresa? Né? Pode, vamos falar agora, né? Vamos falar um pouco dessas empresas aí. Isso, porque você puxou um gancho que faz tudo a ver, na verdade, né? Mas vai falar de qual primeiro? Me fala aí. Vamos falar da terceirizando. Da terceirizando. Que é a menina dos meus olhos. A menina dos seus olhos. Isso. Então me explica, o que é a terceirizando? A terceirizando eu faço questão de falar, acho importante, né? Depois dessa sociedade que eu tive, né? Decidi, então, nós chegamos num comum acordo de fazer essa sociedade, 100% uma boa. Show. E eu comecei a empreender agora com a terceirizando, né? A terceirizando, aqui, ó, quem não sabe, BPO financeiro. O que é BPO financeiro? Vem Business Process Outsourcing. Resumindo, é terceirização das rotinas financeiras da sua empresa. Show. Vou resumir ainda mais. Eu sou um assistente financeiro. Eu sou o financeiro das empresas de uma maneira terceirizada. Por que terceirizada? Vamos explicar um pouco melhor sobre isso, né? Fala aí. Então, mas antes eu quero pegar um gancho. Você falou assim, que o Sebrae diz, né? Ele diz que 80%, era 74% há uns 4 anos atrás. Hoje deve estar mais. Vamos pôr uns 80% das pequenas e microempresas, elas fecham as portas. Fecham, sabe por quê? Porque não tem uma gestão financeira eficiente. Quando a gente fala de gestão financeira eficiente, cara, não estamos falando de coisas astronômicas, não. Nós estamos falando de conhecimento básico da empresa. E hoje é cultural isso, o Wesley, né? Eu atendo clientes e as pessoas se preocupam com o que entra. Né? A minha empresa está faturando, tal. Sabe o que quebra as empresas, Wesley? O que quebra a minha empresa hoje não é ela não dar lucro, é o fluxo de caixa. Não ter fluxo de caixa na empresa. Isso quebra uma empresa. E as pessoas têm aquela coisa, como você falou, minha academia estava sempre cheia, está lotada, tem gente, tá bom. Então, eu me deparo hoje com muitos clientes que não têm essa dimensão. A empresa, de fato, fatura, né? Mas ele não tem dimensão dos gastos da empresa dele. Cara, e isso ferra com a tua empresa. Então, o trabalho que a Terceirizando apresenta hoje, nós cuidamos da gestão financeira de toda a parte operacional da empresa. Isso significa controle dos recebimentos, controle e agendamento dos pagamentos, emissões de boletos, notas fiscais, agendamento de pagamento, conciliação bancária. Empresários, conciliação bancária. Poucas empresas fazem conciliação bancária. Conciliação bancária é você conseguir identificar a íntegra o que sai e o que entra da empresa, né? Então, na conciliação bancária não passa um centavo sem que a gente consiga enxergar. Né? Que legal. Então, isso é muito importante, cara. Isso é tudo na empresa. Porque você consegue identificar todos os gastos, entradas, saídas, e ali a gente aproveita e já faz um relatório bem específico de categorias, por cento de custos. Então, você tem na sua mão a sua empresa. Tudo aquilo que gastou, tudo aquilo que entrou de uma maneira categorizada, especializada. Então, o trabalho da Terceirizando está muito inculcado em otimizar o tempo do empresário. Sabe aquele camarada, né, que faz tudo na empresa? Sim. Cara, tá tudo certo. Ninguém conhece, né? Ninguém conhece e não tem problema, tá tudo certo, sabe? É assim a vida do empresário mesmo. Começa falando de empreender. Vou empreender, vou começar, mas chega um momento que ele não dá conta. Então, ele
precisa visitar os clientes, precisa prospectar clientes, mas ele precisa também pagar as contas da empresa. Exato. Quantos clientes meus que não pagam as contas em dia porque não tem tempo? Quantos clientes meus que eu assumi que não sabia quanto faturava na empresa? Tinha uma dimensão, o empresário tem muito isso. Aí eu sei mais ou menos. Quantos? Então, nosso trabalho está aqui para que você consiga focar naquela que é a sua expertise. O Joési, por exemplo, vamos dar exemplo. Joési, você é bom no quê? Cara, eu sou bom em fazer isso, isso. Pois muito bem, então você delega, você terceiriza essa parte da mão de obra operacional para que um profissional possa conseguir fazer essa gestão para você. E se você terceiriza isso, você ganha tempo. Para fazer o quê? Exatamente. Cara, prospectar clientes, cuidar da sua empresa e conseguir enxergar ela. Entendeu? Então, a terceirizando está muito... a missão dela é isso, levar, otimizar tempo para o empresário. Sobretudo o pequeno e microempresário, que geralmente é aquele camarada que está começando, que não tem tempo para nada, que é o eu presa, que faz tudo. Então, cara, e é muito fantástico isso, né? Sabe por quê, Joélia? Não sei se você concorda comigo, na verdade, né? Mas, por exemplo, o que gera hoje, o que gera emprego? Quem gera emprego para as pessoas? O empresário. O empresário, as empresas. Exato. Né? Empresa gera emprego, né? Só que, cara, aonde você aprendeu, aonde você escutou falar sobre isso? Nas escolas alguém estuda, nas escolas alguém ensina sobre empreendedorismo, Não. sobre educação financeira? Cara, não ensina. Hoje mudou um pouquinho, né? Mas ainda... Sim, já vem uma crescente. Mas vai demorar a chegar no ponto, né? Mas olha que engraçado, né? E aqui eu não quero causar uma polêmica, mas, por exemplo... Não quer causar polêmica, já polemizando. Não, mas só pensar, é um raciocínio, na verdade. Salvo uma pessoa que se forma em administração. Ela vai administrar o quê? A empresa de quem? Dos outros. Exato. Salvo aquele que se chama de família, tudo. Mas todo mundo trabalha para os outros, né? Sim. Hoje, a minha realidade, por exemplo, eu tenho 38 anos, eu não tenho nenhuma faculdade, né? E não tenho porque eu não quis, né? Eu cheguei a fazer administração lá atrás, parei no primeiro ano, a vida me colocou em outras situações, mas hoje, a minha realidade, hoje eu não faço, não farei faculdade, né? Eu faço outras coisas, outros cursos que me ajudam e tal, mas hoje a minha eu não faria. Sabe por quê? Porque eu penso que existem várias maneiras hoje de empreender e sem a faculdade, né? Mas meus filhos, por exemplo, meus filhos estudam, né? Vão ser orientados a estudar e ter uma profissão, logicamente. Mas eu quero dizer com tudo isso para você que, por exemplo, hoje ninguém te ensina a ser empresário, ninguém te ensina. Cara, se ter empresa gera emprego e o que é o fundamento da sociedade, o que gera emprego? As empresas. Cara, então vamos criar empresários. Né? Mas onde se ensina isso? Sim. Entende? É um raciocínio, estou colocando bem básico aqui, mas é um raciocínio que vale a pena isso, um fortalecimento. Eu mesmo tenho me proposto em alguns grupos que eu trabalho aqui, de network inclusive, a me propor a poder falar um pouco sobre, não educação financeira, né? Mas como usar o dinheiro, como administrar esse dinheiro, né? Que é um pouco o trabalho que eu faço, o trabalho da terceirizando é esse. A gente consegue dividir ali balançar o dinheiro do empresário, mostrar para ele, isso aqui é receita, isso aqui é despesa, aqui você gastou mais do que... Entendeu? Isso ninguém ensina hoje em lugar nenhum. Então isso é fundamental. Né? E empreender isso. E hoje a minha empresa terceirizando, eu sinto que ela tem uma missão muito grande, ela consegue chegar para os empresários e levar esse discernimento, onde o empresário consiga parar, olhar a empresa dele e falar, putz, minha empresa está por aqui. Porque isso nós fazemos. O cara pega e analisa a empresa dele. Cara, minha empresa está aqui. Então, o que nós fazemos com a terceirizando é um trabalho operacional para que o empresário não tenha que colocar a mão na massa. E no final do mês, nós entregamos relatórios gerenciais. E esses relatórios são muito importantes, porque o empresário consegue olhar, enxergar a empresa dele e ele fala, cara, aqui eu tenho que ir para cá, aqui eu tenho que ir para lá. Ou seja, tomada de decisão. Show de bola. Eu acho que esse contexto aí da terceirizando, né, Renan, eu acho que ela é primordial para a saúde do empresário ou da empresa, né, principalmente do pequeno e médio aí, empresário, né, ou empreendedor, né. Eu acho que o ser humano em si, né, mas eu vou colocar o empresário, o medo de estar errado, né, o medo assim que eu falo assim que a importância de você ter um negócio
é entender que esse negócio ele é sadio, né? Então, o cara monta uma empresa e tal, e muitas vezes ele tem o receio de será que eu não estou no caminho certo, ou será... Por isso falou, ele tem a suposição de quanto a empresa fatura, né? Ele vê a entrada, mas ele tem mais ou menos uma noção do custo ou do gasto, né? De quanto custa a empresa, né? Cara, eu vou te cortar só para te dar um ênfase. E é uma experiência que eu tenho. Só para você entender o cenário cultural que nós estamos. Eu fui contratado por uma empresa há uns 3 meses atrás. E é muito comum hoje os empresários misturarem contas físicas com jurídicas, né? E é uma dureza mostrar isso para o empresário, que ele tem que separar a pessoa jurídica da física. Mas, enfim, é uma realidade. E nesse cliente, por exemplo, eu comecei... Ele falou, não, aqui eu faço tudo misturado. Eu falei, não, então vamos aqui, eu vou te ajudando a diferenciar o que é custo seu que pessoal, o que é custo da empresa, para você conseguindo ver. Porque eu falei assim, você tem um Prolabore? Ele falou, não tenho. Eu falei, tá. Então vamos enxergar nesse mundaréu de despesas seu o que é conta pessoal sua. Né? E quando eu mostrei para ele, ele ficou assustado. Exato. Aí eu mostrei para ele, cara, tua empresa faturou isso aqui, certo? Você tirou isso aqui da tua empresa. Eu falei para ele, sabe o que vai acontecer aqui 3 meses, 4 meses? Tua empresa vai quebrar. Por quê? Sua empresa não pode pagar isso para você. Sabe o que aconteceu? Ele me dispensou. Porque ele não quis enxergar. E essa é uma realidade. Muitos empresários não querem enxergar. Sabe por quê? Porque a empresa às vezes já rodou 5, 6, 7, 8 anos. Está rodando normal. E ele parece que está normal. Mas sabe o que acontece? A empresa dele não vai crescer. Exato. Não cresce. Ele não sabe por quê. Então foi muito interessante. E eu sei que ele foi por isso. Porque é isso, cara. Eu rodei até hoje. Quando a gente mostra, opa, tem algo errado. Sua empresa faturou, exemplo, 50 mil. Né? Você gastou 55. O cara não tem problema. E você tirou, mas você não tinha Prolabore, mas quando nós vimos aqui nas despesas, 20 mil foi de suas despesas. A pergunta é, sua empresa pode pagar 20 mil? Entende? Exato. Como é importante esse trabalho? Mostrar. E a gente está falando de coisas, parece que é simples, mas não é. Porque as coisas, a roda da vida vai girando. Exato. E você vai misturando e você não enxerga. E o nosso trabalho está aqui para te mostrar. E feliz é aquele empresário que consegue enxergar, tem a humildade, fala, cara, tá errado, né? Como tem vários clientes que, no final do mês, semanalmente, diariamente, a gente manda relatórios, ele fala, putz, cara, aqui tem que segurar, tem que parar aqui, por aqui. Isso é fundamental para o crescimento de uma empresa. Mas isso é o que você falou, é cultura, né? Eu acho que é uma cultura que a gente acaba levando da vida para a empresa, onde já tem essa mistura, né? De conta tudo misturada, de não sabe o que é empresa, o que é pessoal, o que é empresário. Ali. Então, vira meio que aquela mistura ali e a dor de querer separar isso, né? Que é o que eu percebo assim, né? Nessa questão do meio empresarial. Tem muito isso, né? Então, assim, a sua empresa, o seu negócio, eu falo que é igual ir no médico, né? A gente geralmente não gosta de ir no médico. Né? Eu conheço muita gente assim que vai porque precisa na hora sim, que não tem mais jeito. Mas vai que ele acha alguma coisa, mas às vezes isso. Então, quem procura acha. Exato. Então você vai para a empresa, não quero, você vai me mostrar onde está errado. Eu não quero ver onde está errado. É bem assim, né? Tá tocando assim, já faz 10, 20 anos que eu tô assim. E às vezes o cara acha que mas é o que você falou. É um problema. Eles aprendem a manter aquilo, e teoricamente vai, né? E vai capengando, né? Desde que não surja uma pandemia, desde que não surja situações de governo aí que fala, né? Que dificulta a situação da empresa, depois ela vem quebrar e fala, não, foi culpa do governo, foi culpa da situação. Mas é o que eu falo, que a empresa, se ela estiver bem organizada, dificilmente ela se quebra por alguma situação externa. Né? Agora, se ela já está bagunçada, não adianta. Né? Surgiu algo fora do contexto, ela vai quebrar. Acontece. Né? Que a gente tem percebido aí, né? N empresas que quebraram pós-pandemia, N empresas que quebram por causa de mudança de governo e tal, mas aquilo ali foi o governo, foi a pandemia? Não foi. É porque a empresa já não estava bem, às vezes o empresário ele não tinha essa percepção. Né? E eu acho que isso é interessante, é primordial esse negócio que você faz. Para o empresário ele poder ter essa visão, né, de onde está cada contexto, principalmente o financeiro, que o financeiro é a saúde da empresa. Não tem como ter empresa sem lucro.
Né? E o lucro ali é o combustível que faz a empresa se manter. Se você não tem lucro, como é que você se mantém? Né? E essa percepção, assim, imaginária de que eu estou tendo lucro, é o que eu tinha lá na academia lá atrás. Né? Não, tem aluno, tem dinheiro. Mas aí chegava quando pagava as contas, o que que tem? Ia pagando conforme ia vencendo na frente. De repente chegava no final, tinha mais conta para vencer, não tinha mais dinheiro para entrar. Mas peraí, cadê o resto? Né? Então é mais ou menos isso que acontece. Não, então passa esse para lá, passa esse para cá. Eu até lembro que a pessoa que me vendeu na academia na época, eu já percebi assim, que eu era professor, né? Então ela tinha umas situações assim financeiras com a academia, mas eu não tinha essa percepção na época, né? De tipo ter 5 bancos, então eu entrava no especial desse para pagar aquele, depois eu entrava no especial do outro para pagar o outro, era mais assim. E isso às vezes é a vida do empresário, né? Ter várias contas ali, vários cheques especiais, vários cartões, né? Não, venceu esse aqui, pega esse aqui, paga aquele. A hora que vencer esse aqui, eu pego do outro. E aí fica naquela correria ali, como se estivesse equilibrando pratos, né? Então, acho que essa questão de não ter esse conhecimento que você traz para o empresário, eu acho que é um problema. Né? Mesmo que ele ache que está tudo bem, né? Mas quando você traz essa luz do empresário conseguir ter uma visão clara de onde está cada situação, onde tem cada custo, onde está saindo dinheiro, o que está saindo de mais, o que sai de menos. Essa questão de o que eu realmente tiro da empresa, que a gente nunca tem noção do que a gente tira, né? E geralmente a questão desse contexto empresa familiar entra a família inteira, né? Às vezes fala assim, não, eu tiro tanto, mas aí minha mulher tira mais tanto, meu filho tira tanto, ou esse aqui foi pro cachorro, esse aqui foi para um jantar, esse aqui foi para uma viagem, né? E é o que você falou, a sua empresa pode pagar isso? Né? E às vezes não pode. Não, né? Na maioria não pode. Não pode, mas cara, meio, esse assunto é chato às vezes de falar, né? Porque lidar com número, lidar com finanças. Então, até o trabalho da minha empresa, às vezes é muito difícil também, porque é muito delicado entrar nesse assunto. Cara, mas não tem segredo, é uma sementinha. Então, vamos entender assim, empreender, é isso, cara. Você planta uma sementinha ali, água a sementinha e ela cresce um pouquinho. Acabou? Cuida um pouquinho, joga um pouquinho de mais terra, tá bom? Nasceu fruto? Cara, você pega esse fruto e paga a sementinha que você colocou lá, entendeu? E vai continuar aguando. E cresceu mais frutos, você já pagou a sementinha, agora você pega os frutos e agora... E tá tudo bem, é assim a empresa. Cara, empresa não tá organizada sempre. E tá tudo bem. A empresa vem, tá desorganizada. Cara, você vem, organiza um pouquinho, pá, arruma, ela movimenta. E ela vai bagunçar de novo. Vem, organiza de novo, balança, água e tal, organiza e ela cresce. E vai bagunçar. Exatamente. Isso é empreender. Isso é uma empresa. A empresa não está tudo bem sempre. E está tudo certo, não está tudo bem. O problema é quando você não tem ferramentas, que uma dessas ferramentas é o que nós mostramos para o empresário. Cara, aqui não está legal. Vamos analisar aqui então? Interessante falar, nós não somos consultores financeiros, né? Nós trabalhamos com a parte operacional mesmo, né? Legal. A parte bruta ali, né? Mas essa parte, cara, é o coração da empresa. Né? É o pilar. É você enxerga a sua empresa na íntegra. Ponto. Muito bom. Renan, aí me fala. Bom, a terceirizando e depois vem a... RA Musical. RA Musical. Tudo a ver, né? Totalmente, né? Numa direção, outra na outra direção. Te falei que eu me conecto com vários tipos de pessoas, né? Uma parte empresarial. Uma parte racional e outra parte emocional. Já mais com evento. Já vão trabalhar o cérebro aí de todo jeito. Um pouco mais artístico. Cara, mas é bacana. Você falou na pandemia. A pandemia foi... A pandemia em si foi uma coisa muito ruim, né? Mundialmente falando, mas, cara, foi bom para muitos empresários. Exato. E para muitas pessoas que jamais sonharam em ser empresários, porque ali na situação que se colocou, teve que movimentar, né? Exatamente. Eu trabalho com música há muito tempo já, né? Não sou músico formado, mas eu canto na igreja há muitos anos, a minha formação musical vem toda da igreja. Legal. Né? Eu sou salmista na igreja fazem 20 anos já. E 10 anos atrás eu resolvi... profissionalizar essa parte do canto um pouco com eventos de casamentos. Isso lá em Orlândia, na minha cidade natal ainda. Então eu tinha um grupo de casamentos e começamos a atuar de uma maneira profissional, né? Para casamentos, né? Acontece que depois eu vim para Franca, né? Não foi muito... A maneira que terminou o musical que eu tinha em Orlândia não foi muito legal para mim. E isso também me impulsionou a empreender. Show. Então aí, de 7 anos para cá, aqui em Franca mesmo... Eu já tinha bagagem do musical já.
eu resolvi empreender com o RA. R de Renan, A de Aniel, que é minha esposa. Então, nós somos uma orquestra profissional para cerimônias de casamentos, seja ele num contexto religioso, civil. Também fazemos recepções, bodas, coffees, inaugurações. Cara, e isso que é bacana do RA, né? A gente estava falando de empreender. Então, o RA, além de eu trabalhar com o sonho das pessoas, né? Que é o casamento, gera emprego semanalmente para as pessoas, né? Mesmo que em freelance, mas toda semana tem 3, 4 casamentos e me proporciona isso, né? Poder gerar esse emprego. Aquilo que nós falávamos, né? Da importância de gerar empregos para as pessoas. Então, cara, isso é fantástico. Show de bola, Renan. Gostei. Bom, terceirizando, RA Musical, né? 2 empresas de sucesso, né? Terceirizando, está iniciando, mas você já tem uma bagagem aí de longo tempo, né? Então não tem como não pensar assim que vai ser sucesso, né? E o que você está fazendo aí, ajudando empresas, mostrando a necessidade das empresas, trabalhando numa dor ali do empresário, né? Então não tem como não dar certo, né? Lidando com dor, lidando com sonhos e desejos ao mesmo tempo, né? É isso aí. Um casamento perfeito aí. Exatamente, cara, exatamente. Show de bola. Renan, e pra gente já ir encaminhando aqui já pro final, pra gente já ir finalizando, né? Pois é, né? A gente já falou de network, falamos de empreendedorismo, né? Rapaz, eu achei que passa rapidinho o tempo, né? Passa rapidinho. E é gostoso a gente poder falar um pouquinho, né? Na verdade, a gente tá falando da nossa história aqui, né? Exatamente. Isso não tem preço, cara. Exatamente. Contando a nossa história, a trajetória, né? A trajetória do Renan, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Para o pessoal que está assistindo a gente, para os empresários, empreendedores, para aquelas pessoas que estão pensando em casar, né? Que ainda não definiu aí a sua equipe ali que vai fazer o musical, né? Então eu queria que você falasse dos dois. Como que o pessoal entra em contato com você, a terceirizando? Como que o pessoal entra em contato com você, com a RA Musical, tá? Você já falou aí o que você faz, como que você atende, né? Então, de repente, essa pessoa ela quer entrar em contato com você, tanto na terceirizando quanto a RA Musical. Passa seu contato pessoal e depois eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para esse pessoal aí que está assistindo a gente. Bacana. Queria agradecer de antemão você, tá bom? Foi um prazerzaço estar aqui falando um pouquinho das minhas empresas, falando um pouquinho daquilo que a gente sabe fazer, daquilo que a gente gosta de fazer. Espero que a mensagem que nós conversamos aqui possa, de alguma maneira, chegar em alguém que possa startar também. E assim, da Terceirizando, hoje tem o Instagram da Terceirizando, da RA Musical. Lá dentro tem o nosso contato, né? Legal. Então, aqueles que tiverem interesse podem entrar no nosso Instagram, Terceirizando BPO Financeiro. E lá tem a bio, contato que fala direto comigo. E é importante a gente sempre entender o contexto da empresa. Cada empresa tem uma dor. Legal. Então eu preciso entender, eu gosto muito de escutar o empresário para entender. Não quero mostrar o que eu faço, eu preciso entender. Olha, na minha empresa a minha dificuldade é essa. Então é assim que eu trabalho. Eu entendo a dor do empresário e vejo no portfólio que eu tenho como eu posso ajudá-lo. Então, Terceirizando BPO Financeiro e o RA Musical, né? Ali tem vários trabalhos também, de vários casamentos. Então, lá também tem um link de contato, onde você pode falar conosco. E é isso. Eu quero mais uma vez agradecer. Foi muito importante para mim poder estar falando sobre as empresas. Cara, deixar uma mensagem. Eu acho assim, né? A minha mensagem que eu acreditei. Eu acreditei. Como eu disse, eu não tenho estudo. E isso não é um dissabor. Pelo contrário, né? Mas em um determinado momento da minha vida, eu acreditei que era possível, eu sonhei, eu almejei e eu estou em caminho. Eu costumo falar que eu estou em construção sempre buscando evoluir. Eu acho que se você tem essa cabeça de buscar sempre evoluir, não tem como errar. Pé no chão, sendo humilde, sabendo que você ajuda e é ajudado. Então eu carrego isso muito comigo. O network me proporcionou fazer isso. Saber que muitas pessoas me ajudaram, eu sou grato por elas. E hoje eu consigo retribuir isso também, podendo ajudá-las. Então você que pensa em montar o seu negócio, você que tem medo, não tenha. Saia da caixinha, né? A zona de conforto. É preciso dar o primeiro passo. E depois, se você buscar auxílio, se cercar de pessoas boas, as coisas só acontecem positivamente, não tem erro. Beleza? É isso aí, você falou tudo, Renan. E essa questão, né, você comentou um pouquinho antes aí que a empresa ela nunca está 100% redondinha, né? Sempre vai ter, assim,
você ajusta, ela se desorganiza, se ajusta de novo. E a vida é isso, né? E o importante é acreditar, né? E eu acho que a questão de errar, às vezes a gente pode até errar. O importante é você não desistir do sonho, né? Porque eu acho que a vida, ela se faz na construção de erros e acertos. O importante é, errei, não vou desistir. Se eu precisar mudar a trajetória, ajustar o caminho, né? Ajustar ali os recursos, buscar às vezes recursos, que é o network, né? Às vezes eu preciso buscar conhecimento, às vezes eu preciso buscar contatos, às vezes eu preciso buscar apoio, né? Forças, recursos externos que às vezes eu não tenho ou não consegui desenvolver, mas acreditar no sonho acho que é o mais importante. Nunca tirar o sonho de vista. Que eu vejo que muitas vezes a gente para de olhar para o nosso sonho e fica olhando para o problema. E aí a gente se perde, né? Então acreditar no sonho, caminhar para frente, independente das dificuldades que surgem no caminho, eu acho que é tudo que você falou aqui, né? A trajetória de vida aí, a história do Renan, Bacana, né? Da Terceirizando, da RA Musical. Bom, mais uma vez, Renan, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. A gente agradece pela sua história, agradece por esse momento aqui com a gente. E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, finalizando mais um podcast, tá? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, nas nossas redes sociais e até mais. Tchau, tchau. Um abraço, muito obrigado.